Olá, estou de volta para continuar sobre o assunto das dietas cetogênicas. Hoje nós vamos falar das consequências metabólicas dessa dieta. Como eu falei no vídeo anterior, onde eu fui definir o que eram essas dietas cetogênicas, qual é o produto delas, né, que é tão defendido aí por algumas pessoas, nós falamos então que elas levam ao aumento da síntese de corpos cetônicos no corpo. Essa cetogênese, que seria essa síntese de corpos cetônicos no corpo, tem como, acredito, principal risco o risco de acidose metabólica. Tá? A acidose metabólica ela acontece quando há um aumento de substâncias ácidas no nosso corpo, principalmente substâncias que estarão circulando no sangue, como é o caso dos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são substâncias ácidas. Então, claro que há uma acidificação maior do organismo em resposta ao aumento da produção desses corpos cetônicos. E uma das consequências metabólicas que a gente vai ter com isso é o aumento da diurese. Esse aumento de diurese vai ser causado principalmente porque o rim vai estar trabalhando no sentido de tentar diminuir essa acidez que está aumentada no sangue. Tá? Então, a gente já aumenta a diurese. Com esse aumento de diurese, vai vir um risco de desidratação. Então, se essas pessoas estiverem seguindo esse tipo de dieta e não estiverem se hidratando de forma adequada, elas correm um risco de desidratação. A falta dos carboidratos também vai trazer algumas consequências metabólicas. Então, o cérebro, apesar dele se adaptar, né, de uma forma estressante para utilizar os corpos cetônicos, e tudo isso, lembrando, né, são consequências que vão acontecer principalmente nas pessoas que são saudáveis, né, que não têm nenhum desequilíbrio, que não têm nenhuma patologia em relação ao seu funcionamento neurológico. Então, voltando à questão do aumento da diurese, um outro risco além da desidratação é a hipoglicemia. A hipoglicemia, que é a redução de glicose, do açúcar que a gente tem circulando no sangue, ela pode acontecer tanto devido a esse aumento de diurese, porque vai também liberar mais glicose no sangue, possivelmente, mas também devido à baixa ingestão, ou para algumas pessoas muito baixa ingestão de carboidrato, tá? Então, essa baixa ingestão de carboidrato, ela pode trazer fadiga, ela pode trazer hipoglicemia. A hipoglicemia ela pode causar fadiga, irritação, a pessoa pode chegar a desmaiar, né? Se sentir muito mal por conta dessa redução da glicose circulante. A glicose, gente, é o carboidrato que a gente tem circulando no sangue. E não só ela é utilizada de forma preferencial pelo cérebro para produzir energia, mas ela serve como fonte de energia também de forma exclusiva para algumas outras células do organismo. Então, por exemplo, as nossas células vermelhas do sangue, que são aquelas células que transportam, né, o oxigênio, recebem o oxigênio do pulmão e transportam esse oxigênio para as células e recebe das células o CO2 que a gente precisa expirar. Essas células, elas também utilizam exclusivamente glicose para a sua manutenção, para a sua vida, para a produção de energia, tá? Entre outras células. Então, vou citar só essa para não me delongar e não tratar de assuntos muito técnicos, mas para você ver a importância que manter os níveis de glicose no sangue tem, né? Não só para atividade e função cerebral, mas também para o transporte de gases no nosso organismo. Então, uma outra consequência dessa dieta cetogênica pode ser um aumento de catabolismo proteico. Quando a gente não come carboidrato de forma adequada na alimentação, o organismo ele vai ter que transformar algum outro nutriente em glicose. Como eu falei para vocês, é extremamente importante a manutenção da glicemia no corpo. Aliás, na quantidade de glicose no nosso sangue, né? Então, o organismo ele vai se utilizar principalmente de aminoácidos. Aminoácidos são os tijolinhos que formam as nossas proteínas. Então, tanto a proteína que vem da alimentação, ela não vai ser totalmente utilizada para as sínteses, como deveria, né, dentro de um metabolismo mais saudável, mas ela também vai ser quebrada para ser convertida em glicose, porque a gente precisa manter uma quantidade de glicose circulando no sangue para manter
células que utilizam esse nutriente de forma exclusiva funcionando de forma adequada, tá? Então, isso seria uma outra consequência dessas dietas cetogênicas, né? Outra coisa seria, então, como eu falei, a redução da glicemia, que pode causar sintomas sérios, a redução de síntese proteica, um aumento de catabolismo proteico, principalmente para suprir essa necessidade de glicose que o nosso organismo tem. Uma outra característica dessa alimentação cetogênica, normalmente, é ser pobre em fibra alimentar. E aí vem um outro problema, né? A alimentação pobre em fibra, ela traz como consequências um risco maior de constipação intestinal, que leva também a um risco maior de desenvolvimento, inclusive, de câncer intestinal, câncer coloretal, tá? Então, a baixa ingestão de fibra, que é característica dessas dietas, também pode trazer consequências indesejáveis para a saúde. Não podemos esquecer que uma das teorias atualmente em vigor na ciência é que a própria saúde da nossa microbiota intestinal, os micro-organismos que vivem amigavelmente ali no nosso intestino, depende do nosso consumo de fibra. Então, se a pessoa consome uma quantidade muito baixa de fibra ou não consome fibra, isso também pode trazer riscos, né, à saúde dessa microbiota, que vai trazer também consequências indesejáveis à saúde do corpo humano. Entre elas, a própria atividade cerebral, porque existe uma teoria de que a nossa atividade cerebral, ela depende também da saúde dessa microbiota intestinal. Então, e um outro risco que está associado a esse tipo de alimentação é que as pessoas normalmente que seguem uma dieta cetogênica, elas têm um alto consumo de gordura, que a gente chama de gordura saturada. A gordura saturada é aquela que normalmente é derivada dos produtos de origem animal. E também está presente na gordura do coco, né? Que aí provavelmente vão querer me crucificar, mas como eu falei no primeiro vídeo, que eu lançaria alguns vídeos falando sobre alimentação, como a gente pode melhorar isso para a nossa saúde, baseados em evidências científicas. Então me crucifiquem, mas a verdade é que a gordura do coco, ela é uma gordura basicamente saturada. E um dos grandes problemas do aumento de consumo de gordura saturada é que eleva os níveis de colesterol no sangue, o colesterol da LDL, né, que é uma lipoproteína, que é uma proteína que transporta lipídios no nosso sangue. Então, o aumento dessa lipoproteína no sangue, do colesterol contido nessa lipoproteína, está relacionado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, formação de placas de gordura nos vasos e assim por diante, que é uma das teorias também para o desenvolvimento de doenças de demência, né, como a doença de Alzheimer, para a qual se defende o uso das dietas cetogênicas. Então, vocês veem que é um paradoxo aí, né, paradoxo no sentido de você defende um tipo de dieta que pode trazer um risco, na verdade, cardiovascular maior, que pode representar um risco também para o desenvolvimento de comprometimentos neurológicos, tá? Então, essas são algumas, né, das situações pelas quais o organismo pode passar de risco à saúde em decorrência de uma dieta desse formato, uma dieta cetogênica, tá? Sinto decepcioná-los, para aqueles que gostariam de ter boas notícias em relação a isso, mas o fato é que o mais importante para a manutenção da saúde, inclusive para a perda de peso, né, para a manutenção de um peso mais saudável, é a mudança de hábito, gente. Não existe receita milagrosa, é alimentação saudável, balanceada. Quando a gente fala em balanceada, a gente quer dizer a quantidade de carboidrato que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa, de gordura que você precisa, a qualidade desses nutrientes também que você vai receber. Não é porque eu preciso comer carboidrato que eu vou comer só açúcar, não é porque eu preciso comer gordura que eu vou comer só alimentos de origem animal gordo. A gente precisa comer a gordura de origem vegetal, então nas castanhas, nos óleos, no azeite, abacate, enfim.
né? Então, uma alimentação balanceada, uma alimentação em que, a partir da qual se ofereça todos os nutrientes necessários para o nosso metabolismo, para a nossa saúde, é que realmente é a mágica do processo, tá? E eu gostaria de deixar, então, como mensagem final desse assunto, que acho que a busca pelo corpo perfeito, ela deve ser repensada, a gente tem que respeitar mais o nosso corpo, a gente tem que fazer escolhas mais saudáveis, a gente tem que desenvolver uma autoestima também, no sentido de entender que esse corpo colocado pela mídia, normalmente, desse corpo perfeito, sarado, cheio de Photoshop, que a gente sabe, né? Mas que mesmo assim as pessoas acreditam que é verdade, que é possível, que quer ser daquela forma. Muitas vezes, acredito, seja realmente o que leva a essa escolha de padrões alimentares tão perigosos à saúde. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem a respeito disso é que ame-se, né? Ou se ame, desenvolva a sua autoestima, enfim, para que a partir disso você entenda que você não precisa ser magra para ser perfeita, para ser amada, você não precisa seguir modelos de mídia impossíveis de se alcançar. A gente tem todo um fator genético que para algumas pessoas vai impedir que ela seja magra ou que tenha o corpo perfeito da revista ou da novela e assim por diante. Mas o seu corpo é o perfeito para você, né? E aceitar isso, se aceitar, se amar, vai ajudar também no sentido de fazer escolhas mais saudáveis para o seu corpo, para a sua alimentação. Espero ter trazido informações úteis. Deixem seus comentários, se inscreva no canal para receber mais novidades, outros assuntos serão tratados em breve. E aproveito também para avisar que em breve será lançado um curso sobre dietas da moda. Vou falar um pouco mais, de uma forma também mais técnica, sobre essas dietas cetogênicas, mais o jejum intermitente, dieta low carb, enfim, outras dietas que estão aí na moda e vamos discutir nesse curso, então, de uma forma baseada em evidências científicas, para tratar, né, desses assuntos tão delicados e que podem trazer mais malefícios do que benefícios à saúde, infelizmente. Então, obrigada por me assistir, espero que tenham gostado, deixe seus comentários e me sigam nas redes sociais também. Um grande abraço a todos!